Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Murilo Romero. Vamos dar seguimento à nossa disciplina de Fundamentos de Ciência dos Materiais, né? Vamos ver daqui a aula prática. A nossa aula 3, agora a gente entrando mais realmente do que a gente vai ver durante as aulas práticas, né? Espero não ter assustado vocês na aula passada, né? Que acabou até se estendendo um pouquinho mais sobre essa introdução aos metais, às cerâmicas e os polímeros, tá? Ah, lembrando aqui, nosso cronograma para a turma de terça, essa aula de técnica metalográfica, ela dá um jump aqui para baixo, né? Ela vai ser no dia 26 e não no dia 19, mas para segunda e quinta a gente está aqui no dia 18 do 10 e 21 do 10, né? O professor Júlio provavelmente já deu início à introdução ao que é ciência e engenharia dos materiais, o que estuda-se, né, nessas áreas. E agora a gente vai dar seguimento à parte de metalografia, técnica metalográfica. Tudo bem, pessoal? E aí depois a gente tem um pequeno hiato aqui, 2 dias sem aulas, devido aos feriados, a gente volta com lixamento. E aí quando a gente tiver em lixamento, a gente vai estar mais alinhado com a parte teórica, né? Alguns conceitos talvez que eu fale hoje aqui vocês não entendam bem. Então anotem esses conceitos, a gente pode discutir eles durante a nossa discussão síncrona, tudo bem? Aqui não tem nenhuma modificação do nosso calendário e a gente dá início aqui, tá? Então logo de cara aqui, vocês já conseguem perceber nessa página dos objetivos, né? Quais são os objetivos dessa nossa aula de hoje? Vocês conseguem perceber uma fotografia aqui no fundo, né? Toda estilizada, né? Essas fotografias eu tirei de alguns concursos de micrografias, né? Esse, por exemplo, um concurso brasileiro, né? Se eu não me engano, é da Gerdau com a USP, né? E aqui uma microestrutura de aço inoxidável 306. É um aço que tem uma melhor resistência à corrosão, que nem eu falei na aula passada, de um aluno aqui da Universidade de Ponta Grossa, né? Tudo bem? Então, pessoal, é isso que a gente vai ver hoje. Como a gente obtém, né, de forma geral, primeiro, e depois a gente vai ver as etapas nas próximas aulas. Como a gente obtém essa microestrutura, tá? Então aqui, nesse fundo, a gente tem uma microestrutura de aço. Então a gente percebe alguns quadradinhos que são os grãos do material. E vocês vão entender melhor o conceito de grão quando vocês verem na aula teórica sobre estrutura cristalina. Quais são os objetivos da aula de hoje? Primeiro, aprender o que é o ensaio metalográfico e sua importância. Saber diferenciar o ensaio macrográfico do micrográfico. Então tem uma diferença aqui, um é na escala macro, outro na escala micro. Compreender o conceito de micrografia, também o de macrografia, por que não? Tá? E a gente vai abordar os seguintes tópicos aqui. Introdução à metalografia, ensaio metalográfico, macrográfico e micrográfico, ou seja, o ensaio metalográfico a gente pode dividir em macro e micrográfico, e preparação de amostras para microscopia óptica, que a gente entra nesse campo do micrográfico. O nosso foco na disciplina, nessa parte prática, é mais para o micro, mas a gente vai ver um pouco do macro também. Alguns conceitos são bem semelhantes. E por último, micrografia. Tudo bem? Olha só, no fundo aqui a gente tem uma microestrutura que parece toda riscada, né? Mas é uma estrutura, né? Tem esses pretos são contornos, né? Claramente separando regiões. Essas regiões são os grãos, né? Dentro de um grão, a gente tem uma fase de um material, né? No caso aqui é uma fase martensítica. Percebe que é uma liga de titânio com 13% de nióbio, 13% de zircônio, né? Uma liga que a gente até chama de gunmetal, né? E tem um nome aqui que o autor deu, cosmos fragmentado, né? Essa imagem do aluno da USP. Percebe um aspecto interessante da figura? Sempre tem uma escala. Se a gente voltar aqui, essa aqui, provavelmente eu coloquei essa imagem em cima da escala, mas era para ter uma escala. Quer dizer que essa barra preta aqui equivale a 500 microns. Então, se a gente pegar essa barra mais ou menos dessa distância a essa distância aqui, equivale a 500 microns, né? Então, a gente consegue mensurar algumas coisas pelas micrografias, tá? E a gente vai entrar mais à frente nesse aspecto, lá no final do curso, quando a gente for analisar a parte quantitativa da metalografia, ok? É claro que tem a qualitativa também, né? Que seria exatamente que fase é essa que estamos vendo aqui, né? Então, o grão, ele tem uma fase, né? O que é a fase? É como o material, ele está
os átomos deles estão arranjados, né? Então, a gente, por exemplo, tem a água, né, de forma bem simples, né? A água ela tem 3 fases, né? A fase no estado líquido, gasoso e sólido, né? O sólido, os átomos de água estão arranjados de um jeito, né? Mas, por exemplo, os átomos de ferro podem ser arranjados de várias formas, né? Então, cada forma caracteriza uma fase. Isso vocês vão ver mais em estrutura. Mas quando eu falar o conceito de fase nessa aula, saibam que os materiais podem apresentar fases diferentes quando ele for cristalino, tudo bem? Então, primeiramente, pessoal, por que a gente está estudando análise metalográfica, tá? Então a gente vai voltar para o nosso tetraedro aqui de estrutura, processamento, propriedades, aplicação, né? O controle de um produto metalúrgico, né? A gente vai produzir um produto, ele tem que ter um controle, né? Seja das propriedades, seja de forma, né? Ele pode ser tanto dimensional quanto estrutural, né? E quando a gente fala de estrutural, a gente vai trabalhar com estrutura, né? Conforme a bolinha deu uma puladinha aí. O primeiro, que é o dimensional, pessoal, a gente vai se preocupar com as dimensões do corpo que a gente está trabalhando, tá? As dimensões físicas de um determinado produto. Isso é um processo, a ciência da metrologia, né? A gente vai medir o tamanho do lingote, diâmetro, área, né? Já o segundo é estrutural, que é o nosso foco aqui, é onde entra a metalografia, é onde entra a análise metalográfica, né? O segundo vai se preocupar com a estrutura do material, com a aplicação, com as propriedades, essa relação, né, para chegar no desempenho apropriado, tá? Então aí a gente tem a nossa metalografia, aí a gente tem a nossa análise metalográfica, tudo bem? Então, pessoal, a análise metalográfica, ela é uma ferramenta que é muito útil, até porque ela é simples, para a gente estudar, para a gente investigar, caracterizar os materiais, tá? Então a gente pode utilizar a análise metalográfica aqui para associar características da estrutura, por exemplo, o tamanho de grão, com as propriedades dos materiais, né? Vocês vão ver talvez em MCM que quanto menor for o grão de um material, maior a resistência mecânica, maior a resistência elétrica também, tá? Então a gente tem alguns aspectos que a gente consegue tirar olhando aquelas micrografias, tá? Se a gente conseguir compreender bem essa relação entre as propriedades e a estrutura, a gente consegue projetar o nosso material, a gente consegue usar os processos de fabricação, né, para, vamos dizer assim, fazer um design de propriedades por meio da variação da estrutura. Então a gente muda a estrutura por meio do processamento, buscando um conjunto de propriedades. Então se a gente sabe que tal estrutura dá tal propriedade, a gente vai usar um meio de processar o nosso material para obter essa estrutura. E assim, com essas propriedades, a gente conseguir aplicar o nosso material, tá? Então a gente vai usar essas ideias tanto para projetar novos materiais, quanto para analisar os que já estão, né, bem conhecidos, tá? Então a gente vai relacionar de forma íntima a estrutura com as propriedades físicas, utilizando a metalografia. É claro, existem outros métodos que a gente pode utilizar para obter informações estruturais do material, como difração de raio-x, calorimetria diferencial de varredura, né? Mas são outros métodos que aqui não nos interessa no momento. O nosso momento aqui é a técnica metalográfica, tá? Para a gente procurar estudar e entender esses elementos estruturais do material. Quando a gente fala em elementos estruturais, também entra os defeitos, que vocês vão ter uma aula de defeitos. Então, observar a presença de poros, de fases que não deveriam estar ali, de trincas, né? Trinca não é bom para o nosso material, né? Um produto trincado ele pode levar a falha repentina, né? Então, coisas que a gente pode analisar, né? A qualidade de uma solda, são algumas propriedades que a gente pode analisar por meio, né, dessa metalografia, né, dessa análise metalográfica. Então, a metalografia ela corresponde ao estudo da morfologia e estrutura dos metais. Tá no nome, né? Metal.
metalografia, né? Metalografia. O nome mais correto aqui, pessoal, seria materialografia, porque englobaria tanto as cerâmicas, né, que seria a ceramografia, quanto os plásticos, né, ou mais corretamente os poliméricos, materiais poliméricos, que seria plastografia. Mas a gente dá esse nome porque essa técnica foi usada primeiramente para examinar os metais, então acabou ficando essa ideia de metalografia, tá? A metalografia a gente pode separar em duas formas, o ensaio macrográfico e o micrográfico. O macro, o nome já diz, vai estar voltado para uma análise mais macroscópica, ou seja, indo do olho nu até 50 vezes. E a micrográfica a gente vai para uma escala mais micrométrica aqui, né? Na escala micro, na escala que a gente precisa utilizar um microscópio óptico, tá? Então, começando pelo macrográfico, que a gente está fazendo um ensaio numa escala macro, a gente vai obter uma macrografia, ou seja, uma foto na escala macro, né? É interessante, né, aqueles grãos que eu comentei para você, às vezes a gente consegue observar esses grãos na nossa vida cotidiana, né? Vocês já pararam para ver alguns postes de alumínio de iluminação ou de placas, né? Se vocês olharem bem perto dele, às vezes você vê essa estrutura de grão, tipo aqui, que a gente vê, né? Pode ser também aços galvanizados, né? Que são os grãos de zinco que ficam ali na cobertura, tá? Isso seria uma macrografia, se a gente tirasse uma foto de um poste desse, né? Aqui, o que aconteceu foi que as intempéries do meio ambiente acabaram atacando essa estrutura que já estava um pouco polida do material, né? Só que existem ensaios que a gente faz, né, para poder visualizar essa estrutura de forma rápida aqui, a partir de um produto industrial, tá? A macrografia, a gente observa olho nu ou com pouca ampliação, né, até 50 vezes o aspecto da superfície do material. Então, geralmente a gente utiliza uma lupa, né, que nem esse rapaz aqui está utilizando, tá? Alguns elementos do material realmente são da escala macro, né, são dimensões macroscópicas. Então, a gente consegue observar olho nu ou com a lupa. Então, aqui a gente não precisa ir para os microscópios ainda, tá? Como, por exemplo, o grão a gente vê aqui, né? Mas uma preparação é ainda necessária a ser realizada aqui no nosso material, de forma que a gente consiga observar as propriedades de forma adequada, né? Não são apenas contornos de grãos e grãos que a gente vê. Então o material deve ser devidamente polido e devidamente atacado com reagente químico, né? Geralmente são ácidos que a gente usa aqui para revelar essa estrutura do nosso material, tudo bem? Então aqui uma característica macro é um grão, né? Claramente a gente observou, aqui é um grão bastante grande, mas a gente vai ver que vai existir grãos pequenos também, que não dá para ver por apenas a olho nu ou usando uma lupa. O ensaio macrográfico, pessoal, a gente vai ter, por intermédio desse ensaio, né, a gente vai ter ideia de um conjunto referente a isso aqui. A homogeneidade do material, né, se ele está homogêneo, porque a gente vai observar uma grande área desse material, né. Se ele tem falhas, né, se ele tem trincas, se ele tem poros, se a solda está mal feita. Geralmente a gente usa muito o ensaio macrográfico aqui para analisar processo de fabricação. Então, soldagem, fundição, usinagem, conformação, se a peça foi soldada adequada, se ela tem defeito de solidificação como rechupe, como poros, tá? Tudo bem? No processo de conformação que o processo de conformação como laminação, né? O nosso metal vai passar por 2 rolos e vai diminuir de espessura, né? Como se estivesse amassando o metal. O que acontece com o grão? O grão ele é esticado, né? Então a gente consegue ver na escala macro, né? Para o ensaio macrográfico, essas informações, tá? Então muito utilizado para processo de fabricação, né? Se a gente vê as falhas, a gente pode entender a natureza dessas falhas e tentar prevenir que elas ocorram, tá? A gente pode ver algumas impurezas, né? Algumas áreas vão ser mais atacadas que outras, né? E os aspectos de fabricação que eu já comentei. Todo esse grupo aqui a gente dá o nome de macroestrutura, né? Conforme está de roxinho ali, né? Então, por intermédio, né? A gente vai ter uma ideia do conjunto da macroestrutura. E a fotografia na qual a imagem é gravada, a gente vai chamar de fotomacrografia, né? Então, mais ou menos a gente chama de macrografia, a gente tira um pouco esse foto.
Nessa imagem, por exemplo, a gente vê uma macrografia, uma seção transversal de um cilindro, né, um lingote de cobre, né. Percebe aqui que os grãos eles são grandes, porque a gente consegue ver 1 centímetro a escala, né, então daqui até aqui é mais ou menos 1 centímetro. E eles têm uma textura, né, eles crescem do centro indo até a parte mais externa, né, eles são todos alongados aqui, então tem uma estrutura de solidificação aqui, né. A gente pode ver que na ponta aqui tem uns grãos coquilhados que são menores que a gente não consegue observar o olho nu, né? Mas em geral ele tem esses grãos em forma de agulha. Se a gente olhar na seção longitudinal, talvez a imagem seja diferente, né? Isso é um tópico que a gente vai comentar aqui no próximo slide, né? Como a gente prepara o nosso material para uma técnica metalográfica macro, né? A técnica vai consistir basicamente das 3 etapas bem simples, né? 4 na verdade. A primeira é escolher a localização da peça que a gente vai estudar, se ela vai ser longitudinal ou transversal, tudo bem? Então, por exemplo, nesse slide aqui é transversal, né? Ele pegou bem o cilindrinho e fez esse corte paralelo, né? Essa superfície superior. Então a gente está analisando olhando daqui de cima, né? A foto é tirada daqui de cima para baixo. Já longitudinal a gente vai estar cortando, né? Nessa direção aqui e olhando de lado, né? Ou deitando o cilindro e cortando de cima e olhando de cima. Seria a seção longitudinal. Então olha que interessante. Se a gente tem vamos supor, um intermetálico aqui, uma fase de um defeito, né, que seja todo comprido, né, no comprimento, quando a gente corta na seção transversal, olha como a gente vai ver. Vai ver dessa forma aqui. Mas quando a gente corta na seção longitudinal, a gente vai ver dessa forma aqui. Né? Então, ao escolher a localização da seção, né, a gente tem que levar em consideração as informações que a gente deseja obter, tá? Porque, às vezes, no corte transversal a gente vai ver uma informação e no longitudinal a gente vai ter outra informação e a gente pode ter conclusões distintas. Às vezes é necessário fazer as 2, tá? Tudo bem? Para determinados ensaios, o transversal é mais utilizado, para outros, longitudinal é mais utilizado. Como, por exemplo, eu falei do conformação por laminação, que o grão fica alongado, né, ele fica mais nesse formato longitudinal aqui, seria mais recomendado longitudinal, né, numa barra forjada ou laminada, né. Mas, por exemplo, para observar segregação, porosidade, trinca, né, geralmente a trinca ela vai acontecer na superfície, então aqui a gente tem mais superfície do que aqui, né, se a gente for analisar, na questão de nucleação de trinca, seria mais interessante a transversal, né? Dependendo da solda que a gente estiver analisando, seria mais interessante uma ou outra, né? Depende do que a gente está querendo olhar. Então, às vezes é necessário pensar o que eu quero ver aqui, né? E aí você faz o corte do seu material para poder fazer a sequência da preparação, ok? Olha aqui outro exemplo, né? Como nem sempre as características bioestruturais dos materiais refletem exatamente a forma externa do item, obtida por conformação, por exemplo, né? É importante ter cuidado na determinação da extensão de características estruturais do material com base em poucas seções. Ou seja, olha só, aqui ele vai tirar 2 seções longitudinais, a A e a B, e as 2 são diferentes. Né? Porque olha como que está o material na transversal, né? Então, a ideia mesmo para você gerar uma conclusão bem respaldada é você ter várias sessões, fazer análise em vários momentos, né? A menos que você já seja um ensaio já bem estabelecido, você já tem uma noção do que vai encontrar, então aí você já começa a reduzir o número de ensaios, mas uma primeira vista, né, para tentar descobrir alguma coisa nova, uma falha em um sistema, um dispositivo, talvez seja o caso de fazer múltiplas sessões aqui no material, ok? E aí você pode cortar o material, tem que ter um planejamento no corte, tá? Tudo bem? Então aqui a gente tem a influência, né, da orientação do corte longitudinal sobre o aspecto, né? Faltou um aqui, da segregação e uma macroestrutura, macrografia, tá? Então, por exemplo, nesse caso a gente não utilizaria apenas uma seção longitudinal, né? Teria que pelo menos 2 aqui para ter uma noção que tem um gradiente, né? Seja lá o que significa esse preto aqui, né? Pode ser que aqui tem uma menor quantidade de carbono e aqui tem mais carbono, né, na extremidade. Isso é bastante comum, por exemplo, em dente de engrenagem, enfim. Tudo bem, pessoal? Olha só outro exemplo aqui
de diferenças na longitudinal e na transversal, né? Aqui a gente tem a direção de laminação de uma porca estampada, tá? Então percebe que na direção longitudinal aqui, a gente cortar longitudinalmente, olha aqui, tem uma segregação, né? Tem um pretinho aqui, né, no meio, mas olha aqui como a segregação é diferente se a gente olha na seção transversal. Isso fica bem mais claro aqui, ó. Aqui ficou bem claro que tem todo um material mais escuro aqui, né? Alguma coisa diferente tem aqui, claro, teria que ser feita uma análise química, mas o longitudinal é diferente. Então tem que tomar cuidado com a análise, né, com a seção que a gente está pegando aqui. Isso vai dar bastante diferença, né? Tanto aqui no caso fica claro, tanto na seção transversal quanto longitudinal, né? A gente vê essa segregação, mas ela é realçada na seção transversal. Então, a definição depende naturalmente da peça e das características que a gente quer analisar. A gente tem que sempre pensar no ponto crítico da peça. Então, se é um projeto de fundição, qual é a última região a ser preenchida na simulação, quais são os pontos quentes, né? Vocês vão aprender em fundição isso. Ou se for uma solicitação mecânica, conforme vocês vão ver em resistência dos materiais ou mecânica dos sólidos, acho que é MCM, né? Qual é o ponto de maior solicitação mecânica? Talvez esse ponto deva ser analisado com mais detalhe, né? Enfim, isso vai depender de cada peça, mas saiba que é importante ter consideração de que parte a gente está retirando do material. E a gente parte para a preparação. A técnica de preparação de um corpo de prova abrange, aqui para macrografia, abrange escolher a localização, né? Que a gente já viu, e fazer a preparação da superfície, né? Ou seja, fazer um corte, a gente vai lá, selecionou, corta, e aí o corte pode ser feito aqui com serra, com um cortador de disco abrasivo, que nem a gente está vendo aqui, ou com uma própria serra abrasiva, tá? E depois a gente pode fazer um acabamento, que é o lixamento, né? Para retirar as estrias, os sulcos de corte, né? E a gente pode usar tanto uma lixadeira mecânica ou fazer os processos por usinagem, né? Utilizando uma fresa, uma plaina, uma retífica, tá? Uma das maiores dificuldades aqui, pessoal, operacionais, é conseguir uma superfície efetivamente plana. Às vezes não é nem recomendado isso, tá? Como a gente pode ver mais à frente. Porque aqui, ao contrário do micro, a gente vai analisar uma área bem grande. Então é difícil que ela fique bem plana, fica difícil até de preparar, né? Se a peça for muito complexa, se ela for convexa ou côncava, fica difícil também de deixar plana para fazer análise, né? Então tem alguns problemas aqui que a gente pode encontrar, tá? Durante o corte e o lixamento, tem que se atentar ao seguinte, isso vale também para o micro, que é o foco da nossa disciplina, tá? A gente não deve deformar plasticamente, né, ou aquecer o material de forma excessiva. Então não pode pôr muita força durante a preparação, aplicar muito forte o disco, né, ou aquecer demais, acima de 100 graus Celsius, né? Isso já começa a gerar alterações metalúrgicas que vai acabar mascarando ou escondendo ou falseando, né, a interpretação correta dos nossos resultados, tá? Então, o lixamento pode ser feito, por exemplo, por fibras abrasivas ou por lixas d'água, tá? Né? Geralmente utiliza lixa de carbeto de silício, forma manual mesmo. E ao contrário aqui do micrográfico, a gente não quer um acabamento super fino, tá? Porque se a gente deixa ele super fino o acabamento, o ataque químico, ou seja, a gente vai aplicar o ácido na sequência, né? Ele não vai molhar por igual toda a região, né? Isso vai gerar alguns problemas, tá? Então aqui a gente não tem tanto esse esmero que teria no micrográfico, que é uma região menor que a gente está analisando. Além disso, se aqui for muito fino, se for um polimento mesmo, quando a gente for tirar foto com as câmeras, vai ter esses problemas de reflexos, né, da luz. Isso pode acabar dificultando todo o processo fotográfico da imagem, tá? Então com superfície aqui embaixo de verdinho, pessoal, nesse estado, às vezes a gente já consegue obter algumas informações importantes. Se tem presença de trinca, a olho nu mesmo, ou com uma lupa, tá? Não microtrinca, né? Trinca. Seria macro trinca, né? A gente pode observar algumas inclusões, porosidades, tá? Entre algumas outras coisas aqui. É importante também apontar que entre uma lixa e outra, né, a gente vai aumentando a granulometria da lixa de forma a deixar cada vez os riscos mais finos, ou seja,
sempre tendendo a um acabamento melhor, né? Seria um polimento ao final. Sempre que a gente troca, é interessante limpar a peça, tá? De forma a tirar resquícios das lixas anteriores para não acabar deteriorando o lixamento posterior, tá? E a gente vai para o último aqui, que é o ataque dessa superfície com reagente químico. Existem vários métodos aqui, eu não vou entrar em detalhes. Tem o de imersão, igual da foto, por aplicação, que você passa um algodão, e a impressão direta de Baumann, que não é tanto mais utilizado, que se utiliza um filme fotográfico, né? E você aplica o filtro na superfície que você quer visualizar. É um processo um pouco mais complicado. Mas aqui, né, um ataque químico, é necessário usar luvas, né, pois a gente está mexendo com ácido aqui nessa solução, por imersão. A gente vai falar mais de ataque químico e vai voltar até um pouco no ataque para o ensaio macro, quando a gente for falar especificamente de ataque químico, que se eu não me engano eu acho que é a aula 9, tá? Por que a gente faz o ataque químico, tá, pessoal? A gente faz o ataque químico aqui para revelar algumas informações, tá? Como aqueles grãos que a gente viu, para revelar as fases do material, para revelar a nossa micrografia, né? No caso, macrografia nesse caso, tá? Então, novas informações vão ser reveladas que a gente não conseguia ver antes só com o lixamento da macrografia, né? Mas outras podem ser que sejam mascaradas. Então é sempre importante, tá, pessoal, você realizar a fotografia, que é a etapa posterior aqui, antes e depois do ataque químico. Porque algumas informações vocês vão poder apenas observar antes do ataque e algumas apenas depois. Tudo bem? E aí a gente chega na fotografar a amostra aqui. É claro que não vai ser uma máquina igual a essa aqui, mas existem vários esquemas de máquina, vários esquemas de iluminação para obter as fotos, tudo bem? No caso, o único que não precisa aplicar foto é a impressão de Baumann, né, que você usa uma imagem que já produz diretamente sobre o papel fotográfico a macrografia. Vou dar alguns exemplos aqui de macrografia para vocês observarem. Por exemplo, olha só, aqui para analisar a qualidade de solda, tá? A gente tem a macrografia do depósito desse material, um aço 309L ao molibdênio e 317L, que é esse mais branquinho aqui, em uma chapa de aço de baixa liga. E aqui tem uma escalinha aqui embaixo, né? Cada escalinha dessa aqui deve valer algo como 0,1 milímetro, que não está especificado. E aqui tem uma outra solda, né? Aqui é uma solda tipo fillet, né? Entre tubos de ligas de cobre. Então tem um tubo de cobre aqui, tem um tubo de cobre aqui e tem uma solda que é de outro material, né? Percebe que a gente consegue ver os grãos, né? Alguns grãos maiores, outros grãos menores. Aqui a gente só consegue ver com o microscópio, tá vendo? Aqui a gente vai precisar de micrografia, né? Percebe a diferença? Mas olha que foto bonita, né? Aqui também numa solda a gente consegue ver uma trinca, né? Trincamento, né, de uma solda. Então um defeito de fabricação aqui, de soldagem. Aqui a gente tem um virabrequim quebrado, né, que falhou devido a um defeito superficial, né, que já está quebrado, né. A gente tem marcas de fadiga, né, que provavelmente falhou por fadiga aqui. Então a gente pode utilizar a macrografia também para fazer o que a gente chama de análise de falha. Tudo bem? Aqui, pessoal, eu vou finalizar a parte de macro, né? Mas algumas coisas, algumas informações, a gente só consegue ver na escala micro. O nosso curso é mais voltado para a escala micro, né? E a partir da segunda parte dessa aula, a gente vai abordar um pouco desse tópico. Beleza? Vamos lá então, pessoal.